Boa noite, boa tarde, boa noite. Então, o tema, né, que eu escolhi para falar quando eu estava decidindo os temas foi falar um pouquinho sobre quantificação. E aí esse nome é como analisar quantitativamente as alterações histopatológicas. E eu gosto bastante de números, de medir, quantificar. Então, enfim, como a Teresa, da mesma forma que a Teresa falou, né, eu gosto muito de falar de dietas, eu gosto muito da parte de quantificação. Ixi, mudei meu negócio aqui. Pronto. Então, assim, na verdade, o quantificar é a partir de uma imagem, né? Que é o que eu vou falar. Na verdade, a gente pode quantificar coisas, medir em qualquer tipo de imagem. Mas o foco da minha palestra vai ser sobre análise de tecidos, né, na histologia, que é o que a gente faz de rotina. Mas qualquer imagem ela pode ser analisada. Eu lembro que uma vez que eu estava estudando estereologia muito tempo atrás, parece que a base da estereologia veio da análise de rochas. E aí você, né, quem trabalha com essa parte de mineralogia, a rocha é feita de vários diferentes minerais, e aí você, dando zoom, né, no microscópio, até em microscópio eletrônico, analisando as rochas, você pode ver pela morfologia o tipo de mineral que tem ali e quantificar. Então, a estereologia, que é uma das técnicas que eu vou falar, ela é aplicada em vários campos. Bom, e aí, só para passar alguns princípios mais gerais, porque também o que eu fiz foi, eu coloquei um panorama bem geral, assim, do que é quantificar, porque quantificar e alguns cuidados, mas não dá para se aprofundar em tudo, porque, na verdade, é um campo bem extenso, né, para a gente falar. Então, para iniciar, eu coloquei aqui, né, que a morfologia é o estudo da forma, que no final das contas é o que a gente vai estar analisando. E aí eu coloquei como exemplo, né, os epitélios, e aí existem diferentes tipos de epitélio, cada um vai ter uma característica, você tem uma camada de célula, várias camadas de célula, o formato dessa célula, e aí você tem o padrão, né, que é o que a gente estuda lá na histologia, o padrão da morfologia dos tecidos, uma forma específica que o órgão tem, né, que compõe, que é formado de diferentes tecidos, e dependendo da condição, essa forma pode ser alterada. E aí pode ser uma adaptação fisiológica, uma adaptação patológica, e é disso que a gente vai tratar, né, como avaliar essas alterações. E aí eu coloquei morfologia, estudo da forma, mas nisso a gente inclui, né, tanto a anatomia, quanto a histologia, quanto a embriologia. E aí, como que a gente analisa essa forma, né? Eu coloquei existem diferentes formas, eu coloquei essa imagem, a resolução não está muito boa, que eu peguei de uma apresentação antiga, é uma imagem do fígado, e aí tem algumas condições onde o fígado ele vai acumular, o hepatócito, ele vai acumular gotículas de lipídio, que é o que está representado aqui, essas cavidades aqui em branco. E aí eu posso fazer uma análise qualitativa, que é o que a Elan vai abordar mais amanhã, né? Que é bem a área do patologista. Então, na análise qualitativa, eu vou descrever o que tem no tecido que eu estou vendo. Então, aqui eu posso falar que tem presença, tem alterações em relação ao que seria o padrão para essa espécie, né? Se fosse uma biópsia de humano. Tem gotículas de lipídio dentro do hepatócito, é uma vesícula grande, única, então é uma macroesteatose, não é uma microesteatose, então eu posso ir dando esses adjetivos, e tem todo um padrão de nomenclatura na patologia para isso. Eu posso fazer uma análise semi-quantitativa, então eu não estou exatamente medindo, mas eu coloco alguns critérios para poder tentar classificar as minhas lâminas. Então, eu posso, por exemplo, atribuir score ou graus, e aí eu vou classificando as lâminas conforme esses scores ou graus. Então, eu até deixei a lâmina de fígado por isso, porque é muito comum
na análise de, e aí pensando em humano e biópsia de fígado, você atribui graus, então você pode colocar ausente, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, ou nível 1, 2, 3 de alteração. E aí, se eu for falar de esteatose, por exemplo, quanto maior o número de gotículas que vocês estão vendo aqui, maior o grau que eu vou atribuir. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de quantificar que ela acaba sendo muito dependente da experiência da pessoa que está analisando a lâmina. Então, uma pessoa que faz isso durante anos na sua vida, ela já tem um background de imagens, né, que ela analisou, que dá um padrão maior do que é o normal e uma alteração, e quem está começando na carreira, é claro, vai ter mais dificuldade de analisar, e talvez se você for comparar a análise de duas pessoas, ela não bata. E aí, no terceiro momento, a gente tem a análise quantitativa, propriamente dita, que eu vou fazer medidas. Então, eu posso ver a área do tecido ocupada pelas vesículas, o tamanho das vesículas, o número de vesículas. Então, com isso, eu tenho números, tenho dados, e eu posso comparar, fazer comparações entre grupos. Mas na rotina do patologista, né, não tem essa necessidade, a não ser que você vá fazer uma pesquisa. Então, a gente ficou mais nessa análise qualitativa e semi-quantitativa. Bom, e aqui eu coloquei alguns exemplos, uma análise qualitativa. Essa é uma lâmina do projeto da Stephanie, que ela aplicou deoxicolato de sódio subcutâneo no camundongo. E aí ele produziu uma intensa inflamação. Então, eu poderia, numa análise qualitativa, falar sobre essa lâmina, que o normal seria ter os adipócitos somente, né, e vasos sanguíneos. Aqui tem alguns vasos. E aí, nessa análise qualitativa, eu posso falar, não, a gente vê que tem infiltrado inflamatório. Esse infiltrado inflamatório, ele é polimorfonuclear. Eu vejo alguns macrófagos reativos, eu vejo arteríolas que estão com hiperemia, então os vasos estão dilatados para facilitar, né, a saída das células do sistema imune para o tecido. Eu já tenho o início de um processo fibrótico, então essas linhazinhas bem finas que vocês estão vendo, para quem está acostumado, já é colágeno sendo depositado, tem os fibroblastos aqui no meio. Então, a análise qualitativa ela vai descrevendo nesse sentido, mas ela não quantifica. Na análise semi-quantitativa, aqui eu coloquei uma imagem, na época que, esse é o artigo é do meu doutorado, mas na época a gente pagava, né, por imagem em cor nos artigos, então o meu artigo foi com as pranchas foram em preto e branco, mas o que eu fiz aqui foi uma análise semi-quantitativa. Eu fiz, no meu projeto eu tinha um grupo controle, o B era com a dieta hiperlipídica, as adipócitos estão maiores, 3 tratamentos, que é CDE, e o F é o controle negativo da imunistoquímica. E aí aqui eu fiz marcação para adiponectina. Na imagem do tecido, quando está marcado foi marcado para adiponectina, a cor fica marrom. E aí aqui em preto e branco são as áreas que estão mais escuras, onde deu a marcação para adiponectina. Mas aí, para quantificar, eu não sabia muito bem como fazer, não estava muito legal pelo computador, aí a opção que eu acabei encontrando foi criar um score. Então, as minhas lâminas de cada animal eu fui classificando, sem marcação, seria o 0, mas todos de alguma forma estavam marcados, exceto pelo controle negativo, né? Mas não é uma lâmina que eu vou quantificar, só controle da reação. E aí eu coloquei, por exemplo, uma cruz fraco, 2 moderado, 3 uma marcação forte. Analisei todas as lâminas e depois eu coloquei mais ou menos uma média do que eu encontrei de cada grupo na minha análise. Mas pode ser que uma segunda pessoa viesse depois, analisasse as minhas lâminas e não iam ver o mesmo resultado que eu vi. Tem essa questão. Mas nesse caso, aqui era rosiglitazona no C, então a adiponectina era bem forte, esses dois ficaram intermediários, não foi nada muito difícil de analisar. E aqui eu coloquei um exemplo da análise quantitativa, onde eu meço. Então, o que eu acho interessante, né, que eu sempre brinco com a Elan, que é a patologista e eu sou a morfometrista, né, é que o legal é juntar as duas coisas, né, a gente medir e também saber descrever o que está acontecendo no tecido. Então, aqui é uma imagem, esse aqui é do meu mestrado, se eu não me engano, da análise do coração dos animais. Aí, na época, eu trabalhei com o Starquioto, que é o A, e o coração da SHR no B.
E aí aqui é uma prancha mostrando o que aconteceu, ainda qualitativo, né? Mas aí você pode descrever, tem essa coloração aqui de picrocílios, essas três são de HE em rosa. Tem um processo fibrótico, esse processo fibrótico é intersticial, então ele está entre os cardiomiócitos, aqui é perivascular, tem infiltrado inflamatório, tem hipertrofia do cardiomiócito, que eu posso falar mesmo sem medir, às vezes é tão óbvio que você pode falar. Então, são formas de falar qualitativamente, mas aí junto nesse... Por quê? Ih, ligou o microfone da Leite. Mas aí junto nesse artigo, né, a gente fez a parte quantitativa. Então, aqui só para ilustrar, não vou falar dessas medidas nesse momento, mas eu fiz uma análise por meio da estereologia, onde eu vi densidade e volume de interstício. Então, na verdade, seria a fibrose, né, acúmulo de tecido conjuntivo, que é o rosa. E aí eu vi aumentado no animal hipertenso e os meus tratamentos melhoraram até certo ponto. E aqui há uma medida para olhar a vascularização, e aí ela está reduzida, que é normal na hipertensão, né, esperado, na SHR. E meus tratamentos não chegaram a melhorar, só um pouquinho aqui, esse que foi um tratamento com mesartana. Então, aqui é uma outra forma e me permite fazer comparações e análises estatísticas, né, quando eu quantifico aquela alteração. Bom, e essa aqui é uma tabela que eu acho bem bacana, que ela fala um pouquinho sobre quando quantificar. Eu lembro uma vez que eu fiz uma disciplina da pós na UERJ, se eu não me engano foi com o professor Aníbal, e aí ele comentou que, às vezes, quando você tem uma diferença, algo que é tão visível, para que você vai perder tempo quantificando, né? E aí essa planilha fala um pouquinho sobre isso, né? Uma tomada de decisão desse livro, que é um guia prático da histologia do camundongo. Então, ele fala, as alterações são facilmente identificáveis quando você olha no microscópio? Sim, eu vejo de forma muito fácil. Então, será que uma pergunta do tipo sim ou não, presença, ausência, é suficiente para responder a sua pergunta? Então, você não precisa quantificar. Então, pode ser que no meu estudo eu só quero ver, sei lá, se tem células cancerígenas, sei lá, determinada linhagem, alguma coisa ali que eu fiz, eu marquei com a imunistoquímica e vi presença. Será que só isso já responde a minha pergunta? Então, não preciso perder tempo quantificando. Eu consigo ver muito bem essa alteração e talvez fazer um estadiamento, igual eu falei, de score, de graus, né? 0, 1, 2, 3, forte, fraco. Isso é suficiente? Então, se isso for suficiente, você também não precisaria quantificar. E aí, não, eu preciso de um dado numérico, eu preciso saber a área, o volume, número de células, número de estruturas, então, aí eu parto para análise da imagem ou uma técnica de quantificação. E aí, aqui nesse outro caminho, as modificações ali no tecido não é nada que está muito visível, ele sugere que, bom, não, e aí, se eu não estou vendo, e a literatura que já existe, ela não me dá nenhuma direção de que eu vai encontrar de fato alguma alteração ali, então talvez não valha a pena também quantificar. Mas eu, pessoalmente, eu quantificaria mesmo assim, né? Vai que tem alguma coisa. E se tiver, aí ele também sugere que você vá para a quantificação. Então, esse é um caminho, né, que dependendo do estudo, acaba que muito do que a gente faz, a gente sempre quantifica, acaba encontrando diferença ou não, já é meio que um padrão do grupo, mas para quem não faz, isso é uma árvore de tomada de decisão que eu achei bastante interessante. Bom, e aí, uma questão da quantificação é que os órgãos, eles têm uma estrutura em 3 dimensões, qualquer órgão, né, do nosso corpo, pulmão, coração, fígado, intestino, etc. E aí, essas estruturas em 3 dimensões, na verdade, a gente vai estar olhando ela numa lâmina que é plana, em 2 dimensões. Então, uma estrutura aqui grande, que tem o volume em 3 dimensões, a gente, em 2 dimensões, a gente vai estar vendo, na verdade, uma área. Uma estrutura que aqui está representado como algo que tem uma superfície, né, que, na verdade, só tem uma área em 2 dimensões, ela vira uma linha quando eu faço um corte no tecido. E algo que tem um comprimento vira um ponto. Então, quando a gente está olhando uma imagem, né, uma lâmina 2D, uma imagem, eu tenho que pensar na estrutura tridimensional. E aí, dependendo também da técnica que eu uso, eu vou conseguir fazer ou não presunções sobre a forma daquela estrutura em 3 dimensões.
E aí aqui é exatamente o que eu estava falando, né? Acho que essa imagem ela ilustra melhor. Eu tenho, vamos dizer, pode ser um glomérulo do rim, pode ser capilares dentro de um tecido, de repente aqui a superfície de um epitélio, a superfície das velocidades intestinais, né? E aí quando eu faço um corte no tecido, eu vou ver algo que é um volume tendo uma área, aqui são pontos, aqui são linhas, né? Então eu tenho que ter essa imagem na mente quando eu vou avaliar um tecido. Bom, e aí antes da análise propriamente dita, eu vou falar sobre morfometria e estereologia e principalmente para estereologia, eu já vou falar para vocês do que se trata. Não adianta que às vezes muito o que acontece. Às vezes, Carol, queria uma ajuda para fazer uma quantificação de determinada coisa, eu tô com, ou o material já tem blocado, ou a pessoa já tem as lâminas. E às vezes, assim, não adianta nesse momento você decidir fazer uma quantificação. Quando você vai quantificar alguma coisa, você tem que pensar nisso antes da coleta da amostra. Porque uma coisa muito importante, eu coloquei aqui na sequência a amostragem, eu vou coletar o tecido. O que eu vou querer analisar nesse tecido? A estrutura que eu quero analisar, ela está presente em todo o tecido? Ela é concentrada em uma determinada região, ou pode estar, a minha alteração? O tecido ele tem estratificação, então uma coisa é eu analisar um fígado, que em teoria os hepatócitos, todas as estruturas estão distribuídas homogeneamente por todo o fígado. Outra coisa é analisar o rim, que ele tem córtex medula, ou analisar uma artéria, que também tem uma estratificação em túnicas. Então, eu tenho que ter uma noção muito boa disso. Por exemplo, estruturas que são musculares, né? O intestino, o coração, na coleta, quando eu fixo, o músculo contrai. Então, isso vai alterar a forma daquela estrutura e vai adicionar um viés na minha quantificação. Então, eu tenho que pensar sobre isso, sobre o processo da coleta, qual fixador que eu vou usar. Eu vou acabar falando basicamente da amostras preparadas para histologia básica, né? Como se fala? Fixada em formol e incluída em parafina. Mas para qualquer técnica, né, você tem suas limitações e vantagens. O preparo dessa amostra, por exemplo, em blocar em parafina, para quem já brincou com vela, né, para quem nunca teve a experiência de estar no laboratório de histologia, a vela em casa você acende, derrete a parafina e aquela parafina ela retrai, ela contrai quando ela endurece de volta. Então, quando a gente faz um bloco de parafina no laboratório, o bloco ele vai retrair e junto o tecido. E se eu quero analisar algo dentro de um volume de tecido, isso vai ser afetado por ter sido incluído na parafina. Eu tenho que ter cuidados também na aquisição de imagens. E em todo esse processo, né, desde a coleta da amostra, fixação, preparo, eu tenho que ter cuidado com artefatos, porque às vezes, ainda mais quando a gente não está acostumado com a histologia normal e as alterações que podem acontecer no tecido, às vezes os artefatos são alterações que surgem no material que você está estudando, que não são reais, que foram produzidos pelo preparo que foi feito daquele material, o mau preparo. E aí, às vezes, eu posso analisar alguma coisa que é um artefato achando que é uma alteração real do tecido, quando não é. Isso para falar um pouquinho bem por alto. E aqui essa imagem é legal para mostrar a influência da retração. Aí nesse artigo ele vem trazendo, né, você tem um volume, e aí dentro desse volume, né, você tem uma largura, uma profundidade, uma altura, que faz um volume onde está esses 6 pinguins, e os 6 pinguins têm uma determinada altura. Então, por volume, eu tenho 6 pinguins, e aqui se eu faço um corte, né, eu vejo os 6. Eu posso ter, por exemplo, uma compressão do meu tecido no eixo Z, então aqui vocês estão vendo que está achatadinho, né? Mas se eu for fazer um corte e analisar densidade por área, ou seja, número de pinguins por área, se eu for comparar com o inicial, não tem problema nenhum, eu não tenho viés. Mas agora, por exemplo, que é o que pode acontecer na parafina, que ela se retrai como um todo, eu tenho tanto o encurtamento da altura quanto da largura e profundidade. E aí, se eu for analisar densidade por área, vocês veem que agora eu tenho, os pinguins ficaram concentrados. Então, na verdade, se for comparar com essa imagem anterior e fizesse o quadradão aqui, caberiam mais pinguins por área. Então, aqui eu estou adicionando, eu vou estar fazendo uma quantificando para mais, né? Algo que, na verdade, não está tão concentrado devido ao processamento do material. Bom,
E aí, em relação às técnicas de quantificação, a gente tem a morfometria e a estereologia. A morfometria, ela vai se utilizar, bom, é uma medida da forma em 2 dimensões, utilizando escala métrica, e não se preocupa com a distribuição espacial da estrutura que está sendo analisada. Então, ela vai se basear muito em regras matemáticas, né? Então, eu posso medir a circunferência, sei lá, o raio, o diâmetro da luz de um vaso e querer saber a área. E aí eu posso usar a fórmula de um círculo. Então, ela vai estar baseada muito na geometria, enquanto a estereologia ela é a ciência das relações geométricas entre uma estrutura que existe em 3 dimensões e a sua imagem que está em 2 dimensões. Então, eu vou pegar uma lâmina, onde ela está em 2 dimensões, esse corte, e eu quantifico ali, e eu posso extrapolar para medidas em 3 dimensões. Isso a estereologia me permite, a morfometria não. Então, e aí, fazendo uma comparação entre as duas técnicas, em qualquer nível, né, mais macroscópico ou microscópico, eu consigo aplicar as duas técnicas. Eu consigo analisar imagens em 2 dimensões, dando unidades em 2 dimensões, as medidas. Agora, em 3 dimensões, a morfometria não consegue. Mais para frente, eu vou mostrar algumas coisas que talvez isso aqui faça um pouco mais de sentido. Na morfometria, eu sempre vou precisar calibrar o sistema, né? Então, eu preciso dizer, isso a gente vai fazer a captura da imagem no microscópio, e depois essa imagem a gente abre num programa para poder fazer a medida, e eu preciso dizer para o programa, né, o quanto vale um micrômetro, um centímetro, seja a unidade que eu vou utilizar para medir. E na estereologia depende do que você for fazer. Às vezes eu vou fazer só uma análise de volume, e aí, através de contagem de pontos, eu sei proporção de volume, eu não preciso necessariamente calibrar. Na morfometria, a gente não tem sistemas de testes, mas o sistema teste, que eu vou mostrar uma imagem também mais para frente, ele é a base da análise da estereologia. Eu vou medir, a unidade vai ser sempre em 1 dimensão ou 2 na morfometria, e na estereologia em 2 ou 3 dimensões, então eu posso falar sobre número de estruturas num determinado volume de tecido. Aqui, da tabela, eu não lembro mais de onde eu tirei essa tabela, que eu reaproveitei de uma aula, então tem algumas coisas que estão sem referências aqui, peço desculpas. Ela fala que morfometria é simples e estereologia é complexo. Mas, na verdade, a estereologia não é complexa a fórmula. Acho que quem parou para criar a fórmula, se você for pegar os artigos que descrevem como eles chegaram nas fórmulas, né, da estereologia, o desenvolvimento é complexo. Aí é o matemático, o estatístico que fez. Mas a fórmula final que a gente, de fato, vai aplicar, ela não é complexa na sua aplicação. A estatística, na morfometria paramétrica, e em teoria na estereologia, a gente deveria sempre fazer testes estatísticos não paramétricos, porque na morfometria a gente tem dados contínuos, então quando você vai medir algo, pode dar 12,579 micrômetros, né? E aí na estereologia a gente vai analisar a intersecção do sistema teste com a estrutura que eu estou medindo. E aí nisso eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, eu não vou contar 1,5, 1,7, e aí por isso, como são dados que não são contínuos, a gente teria que fazer uma estatística não paramétrica para esse tipo de dado. E aqui algumas informações que eu posso obter pela morfometria: comprimento de uma estrutura, a área dela, o perímetro. E na estereologia eu consigo obter mais informações. Então eu consigo ver densidade, um número de estruturas dentro de um volume, dentro de uma área. Quer dizer, aí eu vou ter as relações de número num volume, comprimento num determinado volume, área dentro de um volume, o volume dentro de um outro volume. Então, eu posso, por exemplo, o rim tem córtex e medula. Eu posso ver o volume de medula em relação ao volume do rim, né? É uma unidade, volume de glomérulos dentro do rim, número de glomérulos por córtex renal. Então, são medidas que eu consigo obter através da estereologia. Número por área dentro de uma área, e assim como o número total de estruturas dentro de um órgão. Então, quando vocês pegam um capítulo, às vezes, lá na histologia, né? Porque, sei lá, o cérebro tem 100 milhões de neurônios. Quem foi lá e contou 100 bilhões de neurônios? Na verdade, fez uma amostragem e esse número foi extrapolado para o tecido todo através da estereologia.
Bom, e aí aqui eu fiz um paralelo daquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Deixei a cola aqui embaixo para vocês lembrarem dessa estrutura 3 dimensões. Então, numa lâmina, que eu vou ter uma estrutura aqui que tem uma área, um comprimento são pontos, né, na minha lâmina. Essa estrutura em vermelho, pela morfometria, eu consigo calcular, medir aqui, né, quanto vale o perímetro dela, essa área toda ocupada pelo vermelho. Mas já pela estereologia eu consigo saber o número de estruturas, um determinado volume de tecido, a densidade, a área por área, ou área por volume, a superfície, porque aqui na verdade tem todo um contorno, né, envolvendo essa estrutura, eu consigo saber essa superfície através de uma imagem de 2 dimensões, o volume, do comprimento aqui, é a única informação que eu conseguiria obter da morfometria, mas pela estereologia eu consigo saber até pela essa linha, a superfície da estrutura em 3 dimensões, e esses pontinhos eu não obteria informação pela morfometria, mas eu ainda consigo saber número, densidade, comprimento da estrutura, que eu estou vendo um ponto, mas eu conseguiria ver o comprimento dela e calcular isso. Na estereologia, ela te fornece bastante informação. Mas é claro que tudo depende do desenho do seu estudo, né? Nem tudo é aplicável a tudo. Então, aqui eu trouxe umas imagens mais para ilustrar. Esse é um programa que eu usava bastante, mas agora eu tenho usado o ImageJ, que é um programa aberto, livre na internet. O Image Pro, ele é pago. Então, aqui é o exemplo de uma artéria, né? A aorta de camundongo. E aí eu posso simplesmente traçar as linhas aqui. E aí, com isso, eu tenho a medida do comprimento, eu sei qual é o diâmetro da luz desse vaso. Aqui, numa imagem maior aumento, eu posso medir a espessura da túnica média. Aqui é um exemplo para mostrar que eu posso medir a túnica média e a adventícia junto, que aí está corado aqui em azul, tecido conjuntivo. Eu posso medir diâmetro de... aqui é uma ilhota pancreática, então aqui exemplificando, medindo o diâmetro dela. No tecido adiposo também posso medir aqui os adipócitos. Então, tem várias possibilidades. Essa, na verdade, tem outras ferramentas além da linha, né? Que você pode desenhar aqui, mas a linha acaba sendo o que a gente mais utiliza. Aí aqui eu coloquei para vocês verem os tipos de dados que você pode obter da morfometria, como exemplo, o artigo da Débora, que foi uma aluna minha de doutorado. Então, a gente estava até comentando na segunda, né, da dieta rica em sal. Esse aqui foi o projeto da a dieta rica em gordura, sacarose e sal. E aí os animais macho, fêmeas, controle. O segundo é sempre o da dieta, controle, dieta. E aqui vocês já podem ver até que mal cabe na imagem, né, comparado a esse aqui. E aí ela fez diferentes medidas. Aqui o coração, ela mediu a luz, o septo interventricular, a parede livre do ventrículo esquerdo, aqui é a aorta, e aqui uma imagem aproximada da parede. Até vendo as imagens, esses dois, dá para ver bem o espessamento dessa parede, né? E aí, com isso, através da morfometria, ela obteve diferentes dados. Então, tem dados sobre a parede do ventrículo, sobre as artérias intramiocárdicas que não estão lá, mas ela também mediu a parede dessas artérias, a luz da aorta torácica, e aí com isso a gente tem números e consegue comparar grupos, e nesse caso ver o efeito da dieta, não teve um tratamento nesse projeto. O objetivo era comparar mais o efeito do sexo sobre os parâmetros. Esse aqui é um outro exemplo, que é o artigo da Leidiane, esse do TCC dela, se eu não me engano. E aí aqui a gente já usou, por exemplo, a morfometria para poder ver aqui são imagens de adipócitos da gordura marrom, adipócito marrom. Então a gente mediu, aqui está em micrômetros, né, o tamanho da célula. Aí né, vai do olho mais treinado, né, como eu estou acostumada, aqui tem uma célula, aqui tem outra célula menorzinha, outra célula, então ela mediu o diâmetro dessas células, mas no programa também a gente consegue dar um zoom para ver melhor, né? E aí aqui foi ao longo das idades, né, no envelhecimento. Então ela viu, por exemplo, conseguiu ver que com 9, 12 meses os adipócitos estão aumentados em tamanho, aqui até um pouquinho mais fácil de ver do que aqui, né, porque eles estão um pouquinho maiores. Conseguiu ver que tinha gotículas de lipídio também um pouco maiores, né, e ela pôde falar sobre o envelhecimento. Esse aqui é um outro dado que não foi pela morfometria, eu vou passar.
E aqui a gente pode ir fazendo manualmente, né? Que aquelas imagens que eu mostrei com as linhas desenhadas, a gente vai fazendo manualmente, mas esse print é do ImageJ. Ele tem, por exemplo, um plugin que permite quantificar de forma automática adipócitos. Então, aqui é um exemplo, né, dessa quantificação automática. Então, ele mesmo vai lá e identifica os adipócitos e daí ele te diz, né, qual foi a área, qual é o tamanho, né, dessas estruturas que ele conseguiu identificar. Então, eu posso fazer tanto manualmente, quanto eu posso criar uma macro, configurar o programa para ele fazer automaticamente. Mas aí depois a gente pode discutir também essa questão do fazer automático, que é legal, mas não é trivial. E é que quando a gente faz de forma automática, eu otimizo, né? Porque aqui nesse exemplo, do trabalho da Stephanie, que foi agora do mestrado dela, a gente fez, por exemplo, distribuição de frequência de adipócitos entre os grupos, porque como foi feito de forma automática várias imagens, a gente tinha 4.000, 5.000, 6.000 células quantificadas. Quando você faz manualmente, você acaba limitando e faz menos análises, né? E aí aqui, por exemplo, a gente viu o diâmetro das células nos diferentes grupos. Aqui ela conseguiu ver, por aquela técnica do slide anterior, automática, número de adipócitos por área, e aqui depois a distribuição de frequência. Então, só para ilustrar os dados que a gente consegue ir obtendo, né? E agora, para falar um pouquinho sobre a estereologia, eu tinha comentado, né, que a estereologia ela vai se basear em sistemas testes. Então, o que o sistema teste ele faz, né? Ele vai amostrar o seu tecido. Então, eu vou ter, aqui são 4 exemplos de sistemas testes, e o que eu faço é sobrepor essa imagem sobre a imagem que eu quero analisar. E aí eu vou quantificar a intersecção dessas estruturas, desse sistema teste, com o que eu estou querendo analisar. Mais para frente tem imagens que isso vai ficar um pouquinho mais... vocês vão compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses sistemas testes, né, os exemplos que eu coloquei. A gente tem, por exemplo, a M42. Então, aqui ela tem linhas. Cada extremidade da linha é considerado um ponto. E eu tenho uma área. Então, eu posso quantificar células dentro da área, por exemplo, núcleo de célula, glomérulos dentro dessa área. E eu posso, por exemplo, se tivesse uma célula aqui embaixo, quantificar se a linha corta essa célula, ou esse glomérulo, né, essa estrutura. Tem esse outro sistema que é chamado de arcos cicloides, e ele vai ter 16 arcos, cada um numa orientação e tem pontos, e ele tem uma orientação para você colocar sobre o tecido, que aí ele tem algumas particularidades e te prover alguns dados. Aqui eu tenho outro sistema, que eu vou ter... A área teste meio que basicamente tem todo o sistema, que é esse quadrado com essas linhas, essas extensões. E aí eu tenho os pontos. E aqui, né, vocês estão vendo, na verdade, cruzes, né? Mas a gente fala que é ponto porque a gente vai considerar a intersecção das cruzes como o ponto, propriamente dito, que vai tocar a estrutura que vai estar sob esse sistema teste. E aí aqui, falando da área teste sozinha, né, sem pontos, sem linhas, sem nada no meio, e nessa imagem está ilustrando essas bolinhas como se fossem células no tecido, e aí como que eu faço a quantificação dentro desse sistema teste, o que eu considero, o que eu não considero, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque é muita informação. Então, aqui, só para vocês terem eu gosto bastante dessa imagem, para vocês terem uma ideia assim, bem geralzona, né, de como funciona a estereologia. Então, eu comentei, a gente tem o sistema teste, que é essa linha, essa parte aqui, né, que o sistema teste vai interagir com a estrutura que eu quero analisar. Então, por exemplo, aqui tem algo que tem um volume em 3 dimensões, eu vou ter os pontos, aí vocês consideram aquelas cruzinhas, né? E aí, no espaço, quando foi feito todo esse cálculo matemático, né, e vai ter uma fórmula depois para poder analisar, eu vou ver a interação desses pontos com esse volume. Ou aqui, quando eu tenho linhas ou aqueles arcos cicloides, o quantas vezes aqueles arcos ou as linhas cruzam a imagem que estão ali, e assim sucessivamente. E aí, então, aqui, por exemplo, eu posso ver, vou considerar esses pontos tocando uma estrutura, e aí eu vou poder falar, por exemplo, uma densidade de volume aqui em 2 dimensões, mas relacionada a 3 dimensões. E da mesma forma, uma estrutura que tem uma superfície, né, que é essa aqui, eu vou poder falar sobre ela mesmo vendo só uma linha na minha imagem em 2 dimensões.
Aqui é uma estrutura que tem um comprimento, que cortou o plano, aparece como um monte de pontinho, mas eu consigo extrapolar qual é esse comprimento que eu não estou vendo. Bom, e aí, aqui para ficar um pouquinho mais palpável tudo que eu estou falando, né? Talvez tenha ficado uma realidade muito distante. Eu trouxe alguns poucos exemplos, né, sobre como eu faria uma quantificação na estereologia. Então, nesse exemplo aqui, tem um método de Cavalieri que é utilizado para ver volume. Então, eu posso ver um volume, enfim, volume de qualquer coisa que eu quiser, né? E aí, nesse exemplo, ele está ilustrando como que eu faço o volume do pulmão. Então, aqui, eu posso pegar... Eu teria que fatiar em espessuras de igual tamanho, e aqui ele está ilustrando 8 fatias, com H, que é uma altura, uma espessura conhecida, e aí eu pego uma fatia dessa, coloco uma grade sobre ela, e aí eu vou ver nessa grade a intersecção das linhas representa o meu ponto. Então eu vou ver quantos pontos vão tocar a estrutura. E essa grade, nesse caso, se eu quiser dar um volume em unidade, né, específica, eu tenho que saber quanto que vale essa linha. Então, por exemplo, quando eu considero que esse ponto tocou a estrutura, eu vou considerar essa área. Se esse ponto tocou, esse quadrado. Se esse ponto tocou, esse quadrado. É claro que às vezes um ponto aqui não tem nada de pulmão, mas tem alguns outros locais que vão deixar de ser contados, como aqui, que se eu estou considerando o pontinho de baixo, eu não estou analisando essa área. Então, também tem uma questão de compensação que, no final das contas, dá tudo certo. Então, se eu quiser, por exemplo, saber o volume dessa uma fatia, se eu sei esse tamanho, o que eu preciso saber é esse quadrado vale D vezes D, né, lado vezes lado, vezes o número de pontos, que é o que está aqui. Então, se eu, começando com a área, eu conto os números de pontos, qual é a área do ponto, e eu sei a área do corte. Agora, se eu quero saber o volume, é só eu multiplicar pela espessura daquele corte. Se eu quero saber o volume do órgão inteiro, é só eu fazer essa contagem de pontos em cada uma dessas fatias, e aí eu pego a espessura da fatia versus soma de todos os pontos que eu quantifiquei, a área do ponto, e aí eu consigo saber o volume desse pulmão. Isso aí é aplicado para qualquer órgão. Aqui é um exemplo, e aí eu trouxe um print screen do programa Stepanizer, que ele é um programa também aberto, livre, na internet, que ele vai gerar as grades, né, esses sistemas testes. Então, você configura o sistema teste do jeito que você quiser. E aí aqui é um exemplo de como que eu posso fazer uma quantificação de uma imagem de fígado, onde eu tenho os hepatócitos, esses núcleos bem circulares aqui são dos hepatócitos. E eu posso, por exemplo, ver densidade por área. E aí eu posso marcar as estruturas para não me perder na contagem, conto o número, calibro para saber qual é a área qual é o valor dessa área teste, e eu posso ter um número de hepatócitos por área de tecido. É uma informação que eu posso obter daqui. E aqui eu coloquei um outro exemplo. Aqui eu revivi a minha história, né? Fui montando essa palestra, porque como eu tenho trabalhado muito com tecido adiposo, eu não tenho feito estereologia, propriamente dita, né? Mas com morfometria. A estereologia, eu fazia estereologia raiz lá na época do IC, do mestrado, analisando o coração, mas faz muito tempo que eu não tenho feito isso, né? Pela mudança de foco de tecido. E aí esse aqui foi um artigo da minha iniciação científica. Aí, na época, eu induzi hipertensão com o L-Name, que é o inibidor da síntese de óxido nítrico. Os animais ficam super hipertensos. E aí, a gente tratou com 4 doses diferentes de losartana. E aqui são as doses. E aí, os animais que eles tiveram as maiores doses, que tiveram uma boa queda da pressão arterial, foram os que tiveram melhora nos parâmetros, né? E aí, aqui é uma medida, por exemplo, a área transversa do cardiomiócito. Ao invés de eu fazer aquela medida, né, pela morfometria, eu posso medir isso pela estereologia de uma outra forma, né, o grupo hipertenso com área transversa grande, os tratamentos maiores doses melhorando. E aqui eu fiz a quantificação do número total de cardiomiócitos no coração, que também é outra possibilidade. Eu vi perda de cardiomiócitos no grupo L-Name e aqui uma preservação com as maiores doses de losartana. E aqui era a imagem do coração, né, todo fibrosado do grupo L-Name.
E aí, para terminar, aqui não se trata exatamente da morfometria, nem estereologia em si, mas como a gente usa programas de análise de imagem, né, eles têm 1000 outras ferramentas, né, que te possibilitam também analisar o tecido. Então, a gente pode fazer, como eu tinha comentado, se eu não me engano, é Adiposoft, o plugin o ImageJ, ele vem, né, o programa que você baixa, mas as pessoas, como ele é de uso livre, né, aberto na internet, as pessoas criam plugins para ele. Aí o Adiposoft é um plugin que o pesquisador criou para analisar lâminas de tecido adiposo. E existe um outro plugin que se chama Color Deconvolution. Então, aqui é uma imagem HE, se eu não me engano, aqui é gordura marrom, porque a gordura marrom do suíço é um pouquinho diferente, é gordura marrom do camundongo suíço. E aí eu passei nesse programa, no Color Deconvolution, né? E aí ele decompõe as cores da coloração. Então, aqui ele decompôs em rosa, a eosina e a hematoxilina. E aqui ele sempre faz uma imagem de fundo verde. Aí aqui no maçom ele decompôs em vermelho, azul, que são as cores da coloração. Na imunohistoquímica eu consigo, por exemplo, separar a marcação da imunohistoquímica em marrom e geralmente você faz um fundo com a hematoxilina, né? E aí o roxo, que isso aqui eu fiz para ajudar num projeto da professora Rebeca da odontologia, para tentar quantificar a marcação da imunohistoquímica. E essa decomposição da imagem, quando a gente faz uma análise automática, semi-automática, com a ajuda do software, um ponto crítico é que ele tem que conseguir identificar o que você quer quantificar. E essa identificação é baseada no pixel, na cor daquela... Você vai indicar para ele, eu quero que quantifique o marrom. Mas quando você tem uma imagem complexa, às vezes ele não consegue identificar de forma correta. E aí, se você tem essas opções de decompor a imagem, isso facilita o programa. E aqui são outros exemplos, isso aqui a gente aplicou no projeto da Stephanie também, que no início do ano eu parei para dar uma fuçada em várias coisas que eu já tinha visto que o ImageJ faz, mas não tive tempo. E aí a gente fez a análise do número e tamanho das vesículas da gordura marrom de uma forma automática. Então, aqui são filtros que eu fui aplicando, né? Eu fiz alguns testes, aí cheguei nessa composição, então eu apliquei alguns filtros para ajudar o programa a identificar individualmente cada uma dessas bolinhas, que são as gorduras, né, depositadas no tecido. E aí algumas bolinhas, elas ficam grudadas uma na outra, então tem um outro ferramenta que você pode usar que o programa vai separar essas bolinhas, ele tenta identificar o contorno delas, e aí depois disso eu posso fazer a quantificação de número, tamanho, enfim. E aí depois eu uso da forma que achar melhor para análise. Bom, eu acho que é isso. Isso.